Fala, meus amigos investidores! Marcos aqui do canal do Zero ao Dividendo. Hoje eu quero trazer mais um vídeo do quadro analisando fundos imobiliários da minha carteira. Vamos falar um pouquinho do XPLG 11, trazendo os destaques, a estratégia, o portfólio, qual é a expectativa de pagamento de provento para 2026 e, ao final desse vídeo, nós vamos concluir juntos se ainda vale a pena ou não eu continuar colocando meu capital nesse fundo imobiliário. Antes de continuarmos com esse vídeo, eu queria te pedir humildemente que você curtisse esse conteúdo, deixasse aqui abaixo o seu comentário e, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhasse com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda a divulgar o canal. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do XPLG, trazendo aí os principais destaques, de dezembro de 2025. O fundo distribuiu um resultado para os seus cotistas de 82 centavos por cota, muito estável. Quando a gente abre aqui a DRE, a gente percebe que esse pagamento de provento ele foi meio que uma linha reta, durante todos os meses de 2025. Quando a gente faz a relação do valor distribuído de 82 centavos com o valor da cota lá em dezembro, que estava em torno de R$ 105, dá um dividend yield anualizado de 9,3%. Além disso, em dezembro de 2025, o fundo concluiu a oitava emissão de cotas, capitalizando um valor total de aproximadamente 977 milhões. Além disso, os seus ativos sofreu uma reavaliação e o seu valor contábil teve um aumento, um acréscimo de 0,20%. O fundo trabalha com uma gestão muito ativa, comprando, vendendo, sempre se movimentando. Prova disso foi a aquisição de 7 novos ativos em um valor aproximadamente de 1,6 bilhões, conforme descrito no fato relevante de 22/12 de 2025. Uma outra movimentação foi o ganho de capital de aproximadamente 2,7 milhões da venda de um CD, o MM2, e um resultado extraordinário não recorrente de 9,3 milhões referente a prêmio receita de locação. Falando um pouquinho aqui do tamanho desse fundo imobiliário, ele tem um patrimônio líquido total de 4,22 bilhões, seu valor de mercado está em torno de 4,23 bilhões e sua base de cotista é bem sólida, com aproximadamente 330 mil cotistas. Tem uma liquidez diária, um volume de negociação na Bolsa de Valores de 3,8 milhões e no mês de dezembro apresentou um volume total de negociação de 83 milhões. O fundo apresenta uma área bruta alocada de 1.347.671 metros quadrados e um PVP de aproximadamente igual a 1. PVP é aquela relação do preço sobre o valor patrimonial. Significa dizer que o fundo está sendo negociado ao seu preço justo. Olhando um pouquinho aqui para o seu resultado financeiro, no mês de dezembro, o fundo teve uma receita total de locação de 33 milhões, já considerando aquele prêmio, aquela receita extraordinária de 9,3 milhões em locação. Teve um lucro imobiliário com a venda do CDMM2 de 2,7 milhões e os rendimentos de financiamentos de aproximadamente 700 mil reais. Apresentou uma despesa operacional de 6,5 milhões e uma despesa financeira de 3,4 milhões. Tirando as despesas da receita, o fundo apresentou um resultado base de 27,3 milhões, mas distribuiu 29,4 milhões. Portanto, para compor o resultado de 82 centavos por cota, ele acabou utilizando o recurso de caixa.
Falar em recurso de caixa, quando a gente olha aqui para a DRE, aqui em cima, o gestor nos informa que ainda apresenta um resultado à base de caixa acumulado e não distribuído de R$ 1,45 por cota. Então é um fundo que apresenta, mesmo utilizando o recurso, né, em dezembro, ainda apresenta R$ 1,45 por cota. Os proventos, né, eles meio que linearizado, 82 centavos por cota, mas eu queria trazer uma informação importante aqui, né? Em 2025, no resultado acumulado, o XPLG ele superou o IFIX, 22,87% versus 21,15% rentabilidade total, entregando ganho real aos cotistas através de valorização de cota e distribuição de proventos. Quando a gente compara o seu valor de mercado ao seu valor patrimonial, está bem junto ali, né? Significa dizer que o fundo está sendo negociado ao seu preço justo. E o volume total, conforme eu falei antes, 3,8 milhões de reais de compra e venda, né, de movimentação na Bolsa de Valores. Apresentou 100% de presença nos pregões. Os ativos do fundo estão distribuídos em 5 estados, né, do Brasil: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, mas a receita maior está em São Paulo, que é o maior mercado consumidor do país, estrategicamente. 56% dos ativos estão alocados em São Paulo, 11% no Rio Grande do Sul, 12% no Rio de Janeiro, 12% em Minas Gerais e 19% em Pernambuco. Quando a gente olha para o setor de atuação dos galpões, 58% está no comércio varejista, 12% está nos galpões logísticos, 11% no material de construção e 19% dividido em outros setores menores de atuação. O fundo apresenta uma vacância muito baixa, 96,5% do seu portfólio está alocado, portanto é uma vacância muito baixinha. E há um destaque aqui, né, que os galpões que não estão alugados são galpões de alto potencial. Então tem uma facilidade de locação. Portanto, esse valor, né, de vacância ele pode até diminuir, aumentando ainda mais a taxa de ocupação. Os principais inquilinos desse fundo imobiliário é o Mercado Livre, a Leroy Merlin, Lojas Renner, a Mobile e a B2W Americanas. O Mercado Livre apresenta a maior receita, 14% total de receita. O Leroy Merlin, 12%. E a Lojas Renner, 9%. Então, 35% da receita total do fundo imobiliário está concentrado no Mercado Livre, na Leroy Merlin e nas lojas Renner. O fundo apresenta uma média de contratos de locação em torno de 5,1 anos. Tem contratos do tipo típicos e atípicos, onde 52% são típicos, contratos de curta duração, contratos que são reajustados basicamente ano a ano. E o contrato típico, do tipo atípicos, que são aqueles contratos de longa duração, contratos que é difícil ser quebrado, trazendo assim uma segurança maior para o fundo imobiliário. 48% desses contratos são do tipo atípicos. Além disso, os indexadores, 91% dos contratos são reajustados pelo IPCA e apenas 9% são reajustados pelo IGPM. Falando um pouquinho da estratégia do fundo, né? O fundo apresenta uma gestão ativa. A estratégia de gestão é ativa, dá para perceber pelas movimentações ao longo do ano, mas com destaque principal para dezembro,
né, a finalização da oitava emissão de cota, capitalizando muito dinheiro para o fundo, 937 milhões aproximadamente, a aquisição de 7 novos ativos, um total de 1,6 bilhões. Provavelmente esses ativos serão pagos com essa grana, né, que entrou pela capitalização, e a receita, né, produzida pela venda de um ativo, o CDMM2, com um ganho de capital de 2,7 milhões. Aqui está alguns dos principais destaques do portfólio. Lá o centro de distribuição lá de Cajamar, que está alocado para Leroy, o centro de distribuição do Mercado Livre, lá em São Paulo, e o Extrema 2, que fica em Minas Gerais, 77 mil metros quadrados de área bruta alocada. O fundo tem obrigações a pagar. Para isso eu vou abrir aqui a DRE para mostrar para vocês quais são essas dívidas e o cronograma de amortização. Baixando aqui um pouquinho a DRE, a gente vai chegar lá nas obrigações que o fundo tem a pagar. Aqui, ó, contas a pagar. O fundo possui um total de 681 milhões, né? Se a gente fizer uma relação do que o fundo está devendo com relação ao seu patrimônio, vai dar uma porcentagem muito pequena, né? E está bem controlada. Aqui está o cronograma de amortização, com finalização em 2027. Né? O fundo apresenta um caixa atual de 207 milhões e mesmo pagando essas obrigações, em 2027 ainda sobra um caixa de 83 milhões. O fundo imobiliário tem um compromisso com o ESG, com algumas certificações, por exemplo, a LEED Gold e a LEED Silver, que são certificações que tratam ali da emissão de CO2, eficiência energética, reuso de água. Então é um fundo que está muito alinhado com essas questões de meio ambiente. Todos os galpões ele passam por essa certificação, né? Precisam tirar essas certificações, o que aumenta a qualidade dos ativos do fundo. Portanto, pode até aumentar ali o preço dos aluguéis, né? E também é um atrativo, né? Quem não quer uma empresa que tenha esse compromisso com o meio ambiente? E para 2026, pessoal, qual é a expectativa do fundo imobiliário? Deixa eu colocar aqui na DRE. Para 2026, a expectativa do fundo imobiliário é continuar pagando bons proventos para os seus cotistas. Então aqui tem um guidance, né? Uma expectativa com um teto de pagamento de proventos de 86 centavos por cota. O fundo hoje paga 82, mas a expectativa para 2026 é ter um aumento nesses proventos. Na minha visão, é um fundo bem robusto, um fundo grande, um fundo de qualidade, com ativos de qualidade, e tem total condição de pagar esses proventos para o cotista. Pessoal, chegamos aqui ao final dessa análise, desse resumo da DRE, e eu gostaria que você deixasse aqui abaixo o seu comentário. O que você achou desse vídeo? E também deixasse aqui se vale a pena ou não continuar investindo no XPLG11. Eu tenho a minha visão, mas gostaria de ver a sua visão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é o vídeo do quadro Analisando Fundos Imobiliários da minha carteira. Em breve eu vou trazer mais vídeos como esse. Gostaria que você deixasse o seu like, gostaria que você comentasse e que você compartilhasse se esse vídeo fez sentido para você. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.